Fez? A gente participou? Iniciou. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Psico Podcast e a convidada da noite é a Carol. Carol, seja muito bem-vinda. Fale um pouquinho sobre você, sobre o que você... Conta primeiro um pouquinho da tua história pra gente conhecer você. Vamos lá. E aí depois, como que você iniciou aí a sua carreira dentro do que você faz e como você entrega resultado Certo. a partir de então. Primeiramente, boa noite. Obrigada Boa noite. pelo convite. Boa noite, pessoal. Bom, minha carreira começou eu fazendo faculdade de marketing. Então, a minha formação acadêmica é marketing. Só que no começo da faculdade, na verdade, não foi minha decisão inicial. Porque eu já gostava muito de moda e gostava também de marketing. Só que naquela época não tinham muitas faculdades de moda. Então eu falei, putz, mas e agora, né? Que faculdade que eu vou escolher? Eu quero uma faculdade que já tenha um curso reconhecido, que tenha mais opções também. Então eu tive a ideia de fazer faculdade de marketing e abri uma agência focada em campanhas de moda. Falei, vou unir as duas coisas que eu gosto. Eu já gostava de marketing, falei, então vou fazer os dois. Então iniciei minha jornada na faculdade, trabalhando com marketing. Só que durante a faculdade eu comecei já a vender roupa. Então eu fiz Exanc, estudei em Campinas. Então eu ia pra Jacutinga, ia pra vários lugares, comprava roupa, revendia, montava acessórios. Na verdade, antes disso até, eu já montava acessórios e vendia. Eu ia na 25 de março, comprava e montava as bijuterias. E até voltando um pouco mais, olha só, tô fazendo aqui um retrocesso. Que eu até lembrei esses dias, eu tava mexendo uns armários na casa dos meus pais e eu achei uns desenhos que eu fazia que até já era pra eu ter jogado fora. Minha mãe não deixou eu jogar fora, ainda bem que eu não joguei. Mas eu devia ter uns 12, 13 anos, por aí eu já desenhava roupa. Só que desenhava de uma forma totalmente A sua amadora. filha também desenha? Desenha, mas não é muito o foco dela. Mas ela gosta. Ela às vezes pede pra eu desenhar pra ela também. Então, às vezes eu ensino uns traços pra ela. Ela puxou muito esse meu lado criativo. Eu gosto muito disso. E é legal porque a gente consegue fazer bastante coisa juntas. E eu vou falar sobre isso mais pra frente. É? Ai, legal. Bom, aí na faculdade, então, comecei já essa área. E eu falei, poxa vida, né? Eu quero abrir uma loja. Eu fui gostando cada vez mais desse universo. Sempre gostei de me arrumar, sempre fui vaidosa. As amigas sempre pedindo dica. Aí ia na balada, época de facu, né? Ia na balada. Ai, amiga, você me maqueia? Ai, amiga, tá boa essa roupa? Então, eu falei, não, é isso mesmo. Então, fui procurar um curso técnico pra fazer. Aí, fiz um curso técnico de estilismo e coordenação de moda. E aí, nesse curso, um dos módulos era consultoria de imagem. Quando eu tive esse módulo desse curso, eu falei, não quero a loja. É isso que eu quero pra minha vida. Bateu assim, bateu no coração e fez pá. Achei meu lugar ao sol. Achei meu propósito. É isso. E não me vi fazendo outra coisa. Falei, é isso que eu quero fazer. Eu não quero vender roupa. Eu não quero ser vendedora. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ser mais do que uma vendedora. Eu quero ir além. E aí, então, finalizei o curso, depois comecei vários cursos de consultoria de imagem, de coloração pessoal. Só que eu ainda sentia que faltava alguma coisa. Eu sentia que a imagem ela ainda era vista mais como externo. Eu não estava satisfeita, eu estava inquieta. E eu sou cristã, então sempre assim, pedindo muito a Deus, a Jesus, que iluminasse, falasse, meu Deus, o que eu devo fazer? Que caminho que eu devo seguir? Eu não tô me vendo mais aqui, mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não tô enxergando pra onde que eu devo ir, me mostra pra onde que eu devo ir, ilumina o meu caminho, e sempre em oração, em oração. E aí surgiu muito forte, assim, um desejo de cursar ou psicologia, ou psicanálise, ou psiquiatria. Só que psiquiatria você tem que fazer medicina, é mais longo. Que é algo que eu sempre gostei muito desses assuntos. Sempre gostei muito de livros de autoajuda. E teve um momento que um amigo meu me presenteou com os livros da Cristina Cairo. Fábio Peloso, inclusive, ele é conhecido por ser o melhor fisiognomonista que tem. Foi meu professor também, além de amigo, fiz curso também com ele, maravilhoso. E ele me presenteou com os livros dela,
sobre linguagem corporal. E eu comecei a ler o livro, eu falei, nossa, deu match. Eu me encontrei ali, eu falei, é isso. É isso que eu quero trazer para a consultoria de imagem. E aí, mais curso. E aí, eu estudei visagismo, e aí eu estudei morfopsicologia, e recentemente eu me formei em psicanálise. Ai, que perfeito. Com linguagem do corpo. E a linguagem do corpo que eu trabalho, quando eu menciono, muitas pessoas acham que, Carol, é porque eu cocei aqui, o que significa? Eu mexi assim no cabelo, o que é? Não é isso. Não são expressões. Na verdade, não, as expressões eu vejo mais pela morfopsicologia, mas, e curso de microexpressão facial que eu acabei fazendo também. Então tem também a microexpressão facial. É que a microexpressão facial, ela é mais, você consegue captar mais em vídeo. Porque ela é muito, assim, sutil. Mas tem as expressões que todos nós conhecemos, né? Que é alegria, tristeza. Então, essas todo mundo já conhece, né? A gente já tem esse conhecimento. Mas a linguagem do corpo que eu trabalho é o seguinte, por exemplo, aquela pessoa que tem barriguinha, que é uma das maiores queixas das minhas clientes. Carol, tô com barriguinha. Faço academia, faço regime, me alimento super bem e eu não consigo tirar essa barriguinha, me incomoda. Vamos disfarçar com a roupa? Ok, vamos disfarçar com a roupa. Mas além de disfarçar com a roupa, vamos trabalhar o que está aí dentro? O que está acontecendo dentro de você? A região da barriga é onde existem os nossos órgãos vitais. Sem esses órgãos, nós não sobrevivemos. Quando o nosso corpo ele forma uma camada de gordura, ele está nos protegendo. Ele está nos protegendo de algo. Então, essa barriguinha, ela tem 2 significados. Primeiro, você está com medo de algo, então você está se protegendo. Segundo, você está empurrando alguma situação com a barriga. Por isso o medo, você não está agindo. Você está paralisado e está acumulando gordura. E essa gordura está formando uma barreira de proteção. Então, quando eu tenho essa conversa, não dessa forma, é tudo muito, muito sutil, de uma forma muito delicada, mas quando eu tenho essa conversa com o cliente, acende uma luz. Falo, nossa, Carol, é isso mesmo. E também tem casos, falando da barriguinha, que é a postura da pessoa. Então, hoje eu trabalho com uma imagem que ela não é externa. Não é só a roupa. É mais do que isso. Então, eu primeiro trabalho o interno da pessoa. Então, primeiro eu quero saber quem é o meu cliente. O que está acontecendo hoje na vida dele? Como que eu posso ajudar ele para ele chegar onde ele deseja? Como que eu posso ser instrumento do sucesso dele? E aí a gente faz esse trabalho interno para conectar com o externo. Se não, é que eu sempre falo, é um figurino. E eu não sou figurinista. Senão vai ficar mais pro visagismo, né? Mais pra imagem simplesmente do que você quer apresentar, né? Eu estudei visagismo também. Visagismo é isso, né? Como você quer parecer, ou para qual entrevista de trabalho, ou para quem você quer impressionar. Isso. Né? O visagismo, ele trabalha muito a adequação, mas ele também consegue fazer essa leitura da pessoa, porque ele analisa os 3/3 da face, então a gente consegue entender se a pessoa é um pouco mais racional, se ela é mais emotiva, e a partir disso a gente conseguir aplicar na imagem dela, na cor de cabelo, na cor de roupa, na textura da roupa também, porque isso também acaba influenciando. Então a gente faz todo esse trabalho completo. E com a psicanálise você consegue enxergar o indivíduo, não simplesmente prestar um serviço, mas enxergar, ver quem ele é, que eu acho que é o que surpreende as pessoas, né? Nossa, mas ele me enxergou, ela me enxergou, né? Foi num... Que estranho, eu gostei tanto da conversa dela no momento. A princípio eu não me identifiquei, mas aí ela me viu, ela falou algumas coisas sobre mim que me deixou meio... Ninguém nunca viu isso e ela percebeu isso em mim. Que é o que deve... Que provavelmente tá te trazendo sucesso aí dentro do que você faz. Com certeza. E olha, aquele brilho no olhar do cliente, eu falo, gente, assim, não tem preço. Não tem preço, assim, é uma alegria. Quando eu tô trabalhando, eu esqueço de comer, eu esqueço de tudo. É tão gostoso, é tão prazeroso. Eu sempre falo que é hobby job. Até eu li uma vez,
eu não lembro agora onde foi, que falou, você não pode falar que é hobby job, porque você tem que separar o que é lazer e o que é trabalho. Mas o trabalho me deixa tão feliz, tão feliz. Semana passada foi uma semana, assim, bem punk. Então, trabalhei muito, muito, muito. Sábado à noite eu tava, assim, destruída, mas eu tava feliz. Eu tava, assim, preenchida. Era um cansaço que... Engraçado, né? Quando a gente tem o cansaço de quando a gente tá feliz e o cansaço de quando a gente fez algo realmente por fazer, por obrigação. O cansaço físico, que você precisa dormir e descansar, e o cansaço mental, que é algo que quando você está cansado, é algo que te deu prazer. Quando é estressado, é algo que você não sabe o que você está fazendo e nem o porquê que você está fazendo, o que você odeia fazer. É verdade. E eu tô falando isso porque a minha semana passada... Também foi punk. Foi, uns 10, 15 dias aí foi bem puxado, mas foi satisfatório, foi bem bacana. Às vezes aparecem uns pepinos, né? Mas Sim. eu não me importo, porque eu gosto de conseguir superar eles. Então, eu acho que isso motiva até mais ainda. Veio bucha, até problema. Eu resolvo. Pode vir mais. No final, a gente tava num evento agora, e aí eu fiz organizei, né, como que o pessoal iria trabalhar, para que todo mundo tivesse nos seus recursos e que ninguém carregasse mais, ficasse com a impressão de que eu carreguei alguém nas costas, né? E aí, como você falou, tem os estresses, que é natural, né? Tem os momentos que você fala assim, peraí, deixa eu chamar alguém aqui para trocar uma ideia aqui, porque talvez eu esteja perdido aqui, né? E aí, no domingo a gente foi encerrado o evento, a gente saiu para jantar, todo mundo, né? Levei a galera pra pizzaria. E aí eu falei, e aí, como que foi pra você? Você acha que você fez mais que alguém? Que você fez menos que alguém? Você acha que valeu a pena? E a resposta era sempre, cara, eu me diverti. Nem parecia que eu tava trabalhando, nem parecia que foi tão divertido, tão divertido. Falei, missão cumprida. É o hobby job. Eu tava dormindo de verdade mesmo, sabe? Tipo, já não suportava mais, né? Mas estava feliz. Eu acho que é sobre isso que você tá falando aí, né? Nossa, com certeza, com certeza. E isso traz resultados também, traz frutos, porque os clientes gostam e aí eles acabam indicando também quando eles gostam, porque a gente conseguiu resolver um problema. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala, Carol, eu preciso melhorar minha vestimenta por conta da minha autoestima. Não tô me sentindo bem, não me encontro mais com as minhas roupas. Então, a gente faz um trabalho. Ou então, eu preciso me posicionar no mercado de acordo com o meu trabalho. Porque a pessoa tem que olhar para você e ela já tem que pelo menos desconfiar em que área você trabalha. E é o que eu sempre falo, você vai na padaria, você vai bem vestido. Você não precisa ir, né, cheio de joias, enfim, mas vá com uma imagem que represente você, que represente também o seu trabalho. Que alguém fique com a interrogação. No mínimo. Exatamente. Mas o que será que ela faz? Porque ela é diferente, tem alguma coisa diferente aí. É isso mesmo. Por quê? Um cliente, um network, pode estar na padaria, pode estar no mercado, pode estar na farmácia. Eu vou até de salto alto no mercado. Tem gente que não acredita, mas eu vou. Eu adoro usar salto. E é o que eu sempre falo, as pessoas têm que ter pelo menos uma peça, que é a peça do superpoder. Sabe aquela peça que você coloca e você fala, nossa, hoje eu tô que tô. Então, uma das peças, eu tenho mais de uma, mas uma das peças que eu me sinto muito assim é o salto alto. Entendi. Eu tenho 4 peças, na verdade, mas cada uma tem uma escala. Então, tem o salto alto, o blazer, que eu adoro, o bracelete, que eu sou apaixonada também, a bracelete, e batom vermelho. Mas o batom vermelho ainda é o último. O batom vermelho eu uso muito pra equilibrar quando eu tô com uma cor um pouco mais forte. Então hoje, por exemplo, eu carreguei um pouquinho, não tá vermelho, mas eu dei uma carregadinha no batom por conta da cor que eu estou usando, pra não estourar muito no meu rosto. Por conta da minha coloração também, por conta de câmera. Então é importante também a pessoa entender isso. Inclusive, a análise de coloração,
eu desenvolvi o meu método. Então, eu não trabalho o método que as pessoas vêm trabalhando. Já trabalhei no método tradicional, mas hoje eu não trabalho mais, justamente por conta disso. Porque as pessoas têm que entender que a gente não tem que ficar fixo numa cartela. É importante, sim, é interessante você saber quais são suas cores que vão te valorizar, suas cores estéticas, mas eu também acrescento as cores estratégicas. Então, é que nem eu falei, por exemplo, essa blusa aqui, essa cor, a rigor, está totalmente fora da minha cartela. Eu vou deixar de usar? Não. Eu posso usar ela de forma estratégica, é uma cor tá alegre. Fora do seu... Porque a minha cartela são cores mais suaves, sem tanta intensidade, são mais claras também. Elas não têm tanto brilho. Por que isso? Porque a minha pele é assim, o meu olho é assim, ele tem essas características. Então, quando a gente reproduz as nossas características na roupa, no batom, no cabelo, na gravata, na camisa... Então, a gente cria uma imagem harmônica. Mas nem sempre essa imagem harmônica, ela é estratégica. Entendi. Então, por exemplo, se eu usar sempre cor suave, cor um pouco mais clara, mais mate, que não tem tanto brilho, e se eu precisar um dia de mais energia na minha postura, na minha fala, em como as pessoas me enxergam, na gestão da minha imagem? Como que eu vou fazer isso? Só com batom? Só com acessório? Não, às vezes eu posso usar o recurso também das cores inseridas na roupa. Então, elas podem ser usadas também como ferramenta estratégica. E aí eu vou adaptando. Aí eu coloco um acessório que dá uma quebrada, o cabelo, por exemplo, solto, que a cor não vai estourar tanto no meu rosto. Aqui, por exemplo, eu sei como eu fico no vídeo. Isso também é muito importante, você saber como você fica no vídeo. Até aquela hora, você estava ajustando, né, que eu comentei, eu falei, nossa, no vídeo normalmente o meu cabelo fica um pouco mais escuro. Tanto que eu faço análise de cores online, as pessoas acham que é pelo vídeo. Não é pelo vídeo. Não é assim que funciona. Então, como você faz uma análise online e não é pelo vídeo? Não. Porque a análise de cores, nós passamos, quando é presencial, nós passamos tecidos próximos ao rosto do cliente para ver esse efeito da cor no rosto. Então, a gente vai comparar para ver qual reproduz melhor a harmonia da pessoa. No online, nós não passamos tecido porque nós não estamos com a pessoa. Então, eu tenho cliente, por exemplo, que é dos Estados Unidos, de Portugal, da Itália, da França. Então, assim, não tem como nós estarmos no mesmo lugar. A gente faz online. E aí tem gente que fala, não funciona. Porque, imagina, a câmera vai distorcer. Sim, ela vai distorcer, por isso eu não faço pela câmera. É um outro método. Eu peço imagens pro cliente. Entendi. Mas eu sou chata. Chata. E falo mesmo. Porque se a foto não está boa, eu falo pro meu cliente. Eu falo, olha, esta foto eu estou percebendo que tem interferência da luz. Eu estou percebendo que o seu rosto aqui estourou um pouco a luz. Tá editada. Sim. Não pode ter nenhum tipo de filtro. Nenhum. Tem o horário certo para tirar a foto. Porque a luz do dia também influencia. Então, no começo do dia, a gente tem aquela luz um pouco mais fria. No fim do dia, a gente já tem aquela luz mais quente. Então, isso também pode interferir. A cor do ambiente também. Então, por exemplo, teve cliente que me mandou foto perto de uma parede verde. Aí eu falei pra ela, nossa, mas a sua cor tá um pouco estranha. Tinha uma parede colorida perto? Ah, tinha uma parede verde. Eu falei, não. Tenta achar um lugar mais neutro. Porque isso vai dar interferência. E aí você usa aquelas paletas de cores para poder encontrar isso na foto? Não. Não, eu faço segredo. Não, posso falar. Eu capto as cores do meu cliente. Então, assim como eu te falei, que eu, por exemplo, tenho a pele que não tem tanta intensidade, meu olho não tem tanta intensidade, eu faço essa avaliação do meu cliente. É que eu não manjo nada do que você tá falando. Então, quando você fala que seu olho não tem intensidade, pra mim eu bugo. Porque um olho claro no meio de um monte de olhos escuros é o que mais tem intensidade. E aí... as cores, elas têm 3 características. Então, uma delas é a intensidade. O que é intensidade? É uma cor com muito brilho. E esse olho não tem brilho? Não, ele é mais apagadinho. Então tá bom. Porque tem verde que é vibrante. Tem verde que já é mais opaco. Já não tem tanta intensidade. Entendi. É que nem, por exemplo... sabe quando a gente adesiva o carro? Põe aquele adesivo fosco? Isso seria minha cartela. Entendi. Uma cartela que não tem tanta intensidade. Já com intensidade seria um com verniz. Entendi. Entendeu? Entendi. Seria mais ou menos isso.
Então, essa é a diferença. Tem a diferença também de quente e frio. Então, as cores quentes... Suas cores são mais frias. Isso, Entendi, puxa um perfeito. pouco mais pra fria, mas tem cores quentes que eu consigo usar, porque a minha tonalidade de temperatura, minha temperatura, ela é mais equilibrada. Tem pessoas que são mais pra quente, outras mais pra frias, que é extremamente evidente. A minha, ela já é um pouco neutra, tanto que o meu cabelo, por exemplo, ele é um misto também. Tem fios que são mais dourados, outros eles são mais acinzentados, que puxam também mais pro frio. Então tem essa diferença de característica. E a outra característica também é que essa cor ela é clara ou ela é escura. Então, por exemplo, a diferença de um azulzinho para um azul marinho. Então, o que eu falo, às vezes, de repente, a cartela da pessoa é um azulzinho. Mas será que esse azulzinho vai transmitir a mensagem que ela deseja? De repente, para o posicionamento profissional que ela deseja? Ou para alguma conversa que ela tem que ter com alguém e ela precisa mostrar ali mais força, mais seriedade, se fechar um pouco mais. Então, isso faz total diferença. Cara, que fantástico. Eu nunca, de verdade, olha, 82 podcasts, já conversei com diversas pessoas do desenvolvimento humano e eu nunca imaginei que alguém que trabalha com imagem pessoal fizesse psicanálise. Fosse tão além. É. E eu dou curso de formação também, dou curso de formação de coloração pessoal. E como eu sou muito assim, eu gosto de estudar, eu gosto de ir na raiz da coisa. Então, as minhas alunas, elas aprendem não só sobre fazer análise de coloração pessoal, elas aprendem sobre o corpo humano. Então, eu ensino para elas como é o nosso nervo óptico, quais áreas do cérebro são atingidas com as cores, que tipo de químicas são liberadas no nosso organismo. Então, tudo isso influencia. Uma outra coisa, faço teste também de daltonismo. Eu nunca vi nenhum curso ensinando a fazer teste de daltonismo. Ou tetracromatismo. O tetracromatismo é quando a pessoa enxerga cores além do que a gente enxerga. Nós temos 3 bastonetes. Como que faz esses testes? São os testes que... aqueles de número, sabe? Tem até na internet pra fazer. Se jogar lá no Google, tem pra fazer também. Pode fazer até algum daqueles testes. Eu esqueci o nome agora. É um teste de um japonês. Eu esqueci o nome dele agora. Ai, não vou tentar falar, porque eu vou errar. Uhum. Mas Mas aí é é pra aquele- ver se a pessoa sabe aquele enxerga daquelas- além da cor? Isso, é. Só que essas pessoas são raríssimas. Raríssimas. Elas têm mais bastonete do que a gente, então elas conseguem enxergar mais cores. Bastonete é tipo... Vou chamar de tubinhos, tá? Que a gente tem, nós temos 3 cores, que é o azul, o verde e o vermelho. E essas cores, quando se juntam, elas formam as outras cores que nós enxergamos. Só que quem é daltônico, ele tem a deficiência de algum deles. Por isso que ele não consegue, às vezes, enxergar do jeito que a gente enxerga. Então, ele não enxerga a cor tão viva. Porque provavelmente ele tem ausência de um deles. Ou tem uma baixa absorção. Um distúrbio. Isso, exatamente. Só que como que eu vou fazer análise de cores em uma pessoa sem saber se ela tem ou não um daltonismo? Porque no fundo quem vai escolher as cores é essa. As roupas é ela. E aí se ela não tem capacidade de enxergar cores, complica. Puta, que perfeito. Cara, Eu você preciso tá muito entender no como que recurso. ela enxerga. Que louco. Porque senão o trabalho vai ficar um trabalho... Não vou dizer que vai por água abaixo, mas... Porque tem a questão do contraste também. O contraste, ele ajuda bastante, que o contraste é a diferença da cor clara para a cor escura. Tanto que quando a gente faz esse teste, a gente passa a foto do cliente para preto e branco. Então, é a diferença do tom da pele para o tom do cabelo. Então, no caso, por exemplo, o meu não tem muita diferença. Então, o meu é um baixo contraste e indo um pouco para médio. Agora, o meu cabelo tá natural, então ele deu uma subidinha. Mas quando eu deixo ele mais loiro, por exemplo, é baixíssimo o contraste. Porque é pouca diferença da cor do cabelo pra pele. E ainda como o meu olho é claro, é mais baixo ainda. O seu tá um médio, mas
também acho que é quase indo pra um baixo. Não tão baixo quanto o meu. Tirando Mas que eu tomei sol tá pra por caralho ali. esses dias. Então, isso acaba influenciando um pouco também no contraste. Você também faz Mas muito consultoria pouco. de imagem em homem? Faço em homem também. Não tem discriminação, eu faço em criança. Só dar um aviso pra galera. Tá no meu, Mi? Pessoal, por favor, se inscreve no canal aí. Deixe seu joinha. Ativa o sininho aí. Porque a gente sempre tá trazendo pessoas fodas na vida. Que estão construindo, além da sua vida, outras vidas. Trazendo percepções interessantes. Então, deixa o seu joinha. Se inscreve aí, tá ok? E também deixe perguntas aí. Quem quer fazer pergunta pra Carol, esse é o momento. Pode ir fazendo a pergunta. Assim que chegar as perguntas, a gente lê aqui. Qual foi, dentro do que você faz, Carol, o que mais te surpreende, assim? O que ou sei lá, uma história, assim, de algo ou de alguém que você atendeu, que você falou, poxa, isso aqui marcou a minha vida, porque eu nem imaginei que essas ferramentas, lógico, no seu caso você vai imaginar isso, né? Mas que bom que eu atingi o resultado que eu imaginei que um dia eu pudesse chegar e já chegou, assim. Eu acho que talvez ficou redundante, mas... Não, mas eu entendi. Tem uma cliente que eu sempre lembro dela. Aquilo realmente, assim, me tocou bastante. Falou, ali foi, eu já tinha certeza do que eu fazia, que realmente era aquilo, do quanto eu amo o que eu faço, mas ali foi, assim, acho que o ápice. Ela me contratou pra fazer um closet detox, onde a gente monta vários looks com as roupas que tem no armário, vê o que fica, vê o que sai, pra elevar a autoestima da pessoa e pra adequar também, tanto a vida profissional Closet quanto detox. profissional. Olha que legal. E nós começamos a fazer, e eu tiro foto dos clientes, e depois eu entrego um book pro cliente, com essas fotos das roupas, porque o cliente não vai lembrar. Nós montamos muitas composições, é um universo muito novo pra ele. Então, pra ele vai ser um pouco difícil. Então, eu deixo o registro pra pessoa. E nas primeiras fotos, ela saía assim. Do meio mais pro fim, ela já fazia pose. Ela já mudava. E essa cliente em específico tinha a questão da barriguinha. Então, no meio da sessão de fotos, troca de roupa, eu já tinha percebido que ela estava com uma autoestima baixa. E o marido dela não sabia que eu estava lá. Ela não queria que... Ela não me disse, mas eu percebi que ela não queria que o marido soubesse que ela tinha me contratado. Por quê? Sensação de incapacidade, de... Poxa, ele vai achar que eu não consigo me arrumar sozinha, que eu não dou conta. Exatamente. Então, ali foi uma somatória. Foi uma somatória de coisas. E aí, eu coloquei ela na frente do espelho, e aí eu falei pra ela... Eu falei, tem alguma coisa que te incomoda? Barriga, Carol. Ai, essa barriguinha... Magrinha. Falei, tá bom. Vamos ver. Mostra pra mim onde você tá vendo a barriga. Aí ela pôs a mão. Falei, tá. Falei, faz o seguinte. Vira de lado. É aqui? É aqui. Vamos fazer o seguinte agora? Alinha a tua coluna. Vamos deixar a tua coluna ereta? Ergue a sua cabeça. Alinha os seus chakras. Se conecta a Deus. Ergue a cabeça. Se conecta com o Criador. Aí na hora ela fez assim, eu falei, cadê a sua barriga? Ela, Carol! Que legal. Não tinha barriga! Não tinha barriga. E ela tava com o nenê, a neném dela, acho que não tinha nenhum ano ainda. Que era bem bebezinha, não tinha nenhum ano. Então é uma fase, sou mãe, então eu entendo, é uma fase que pra mulher também é complicado. Sim, o corpo tá se reorganizando. Exatamente. Era a segunda gestação dela, então ela já tinha passado por esse processo. Quando a gente é mãe, a gente muda, são muitos hormônios. E a gente muda também o nosso armário. Porque a gente muda por dentro, então a gente acaba mudando por fora. E quando muda por fora, não só a questão de corpo, tem corpo que volta, tem corpo que não volta, mas a questão também daquela união, do interno com o externo. Então, poxa, agora eu sou mãe. Nossa, eu gostava de usar mini saia, agora não dá, porque eu tenho que abaixar pra cuidar do meu filho. Então, assim, são muitas mudanças e muitas mulheres ficam perdidas nesse processo. Além também da autoestima,
que às vezes vai ladeira abaixo. Porque às vezes o companheiro não valoriza, ou às vezes até valoriza, mas ela mesma não se valoriza, então ela se sente rejeitada mesmo sem ser rejeitada. Então, a psicanálise, na época eu não tinha feito ainda psicanálise, faz tempo esse atendimento, mas foi assim que me marcou bastante, porque foi assim um processo. Então foi essa questão dela fazer escondida, que o marido dela tava chegando, eu já tive que ir embora rapidinho. Mesmo ela sem falar, mas eu entendi ali, então eu já me mandei. Tanto que depois eu voltei pra ela, falou, ai, Carol, eu quero que você volte, porque eu tenho muita roupa e não sei o que. Eu falei, não, eu volto, beleza. Aí voltei depois, outro dia, tudo. E a questão da postura dela, então em relação à barriga, e em relação ao processo durante as fotos. Durante a fotografia foi muito lindo ver a evolução, foi muito lindo. Ela tirando a foto assim, e depois já tirando a foto assim. Foi como uma flor que desabrochou. Tipo, antes do espelho e depois do espelho? Durante todo o processo, todo. Porque ela foi vendo o quanto ela era bonita. Ela foi conseguindo enxergar tudo que havia de linda. E linda. Muito linda ela. Mas ela não enxergava, ela não se via dessa forma. Eu costumo dizer, Carol, que o ser humano vai demorar mais para acreditar no poder que tem do que saber o que fazer com ele. Essa é uma frase de um professor e que eu tomei para minha vida e que é muito real. O ser humano, ele não tem noção do poder que ele tem, do que ele pode colocar de doença dentro do corpo dele, do que ele pode colocar de transtorno. E ele também não tem noção de quanto que ele pode tirar essas doenças, de como ele pode mudar a vida dele no todo, né? Com as análises eu venho percebendo, principalmente pós 3 meses, né? Que primeiro é um choque, meio que um choque de realidade. A pessoa ali naquele momento da análise ela não entende algumas coisas, né? E aí eu deixo meu contato livre para a pessoa para ir contando sobre as percepções que ela tem sobre o mundo, né? O que está mudando e com o passar do tempo, com esses 3 meses, aí a saúde física dessa pessoa tá da hora, a saúde mental dessa pessoa tá muito top, e aí começa a mudança da saúde financeira. Porque aí a pessoa começa a se enxergar, começa a se valorizar e perceber que talvez ela só não enxergou as oportunidades que talvez ela tenha dentro do próprio trabalho que ela tem ou dentro do que ela faz mesmo. E aí as coisas começam a mudar. E é muito interessante de verdade. Que eu acredito que é por uma vertente diferente, por um caminho talvez diferente, né? Talvez a vertente seja a mesma, mas o caminho seja diferente. É o que você faz. Eu acredito muito em física quântica, então, em cocriação. Então, eu uso muito isso também com os meus clientes, passo muito isso para as minhas alunas também. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo para minhas alunas, eu falo, vocês estão estudando comigo, mas vão atrás de outros cursos também. Vão atrás de outras informações. Não tomem a minha palavra como 100% a verdade morreu. Não. Porque aqui é o conteúdo, mas também tem a Carol Nogueira. Tem também aqui a minha visão, a minha experiência. Então, é importante você... Eu gosto de estudar até, assim, coisas ou fatos, enfim, que não batem ali com o que eu penso. Mas eu gosto de ler. Eu me interesso. Por quê? É interessante você ir atrás também de uma informação que você fala, nossa, eu não concordo com isso, mas deixa eu ver o que é isso, a cocriação. Sobre até a linguagem do corpo também, física quântica. Então, assim, eu acredito que aos poucos as pessoas vão tomar mais consciência disso. Remédio, por exemplo. Faz muito tempo que eu não tomo remédio. E quando eu tomo, assim, tem que ser extrema necessidade. Eu só me trato com óleos essenciais. Até eu vi que você tá com difusor, eu adorei quando eu vi. O difusor, que eu adoro o difusor também. A gente só tá sem essência, esqueci de mas comprar. não tem problema. E eu fui hoje, era uma das coisas que eu precisava comprar, era a essência, e eu esqueci. Se eu soubesse, eu poderia ter pedido pra você. Legal.
tem 3 traços em você que é bem evidente, assim, que eu acredito que seja os maiores, assim. Um é essa que te conecta à cocriação, então por isso que talvez faça muito sentido para você. E nós, analistas, né, nós chamamos de desejo, né? E é muito confuso aí entre desejo e vontade, o que eu quero e o que eu realmente desejo, né? O desejo tá ligado com aquilo que te move de fato. E aí, para uma pessoa que tem uma vida top, ok, é aquilo que ela está construindo. Para uma pessoa que tem uma vida ruim, né, é o que ela não está construindo, que é o desejo dela. A vida ruim é o desejo dela, e por isso ela constrói uma vida ruim. E aí eu não sei, a sua psicanálise foi... Você diz onde eu fiz? Não, qual que é a linhagem da sua psicanálise? Holística. Não é freudiana. Com linguagem do corpo. Eu falo... Freud, Jung... Mais pra Jung ou mais pra Freud? Mais pra Jung. Entendi. Mais pra Jung. O Freud, ele descobriu os traços de caractere, depois veio o Reich e entendeu como que funcionava aquilo que não tinha como ser tirado do ser humano, que era aquilo que era o ser humano. E depois o Alexandre Lowen veio explicar como isso se moldava no formato do corpo. Você lembra de alguma coisa assim? Chegou a estudar? Não chegou a estudar? Então, Reich não. Entendi. Alexandre Lowen também, você não. Legal. Mais Freud, Jung... Legal. E aí, tem os traços de caracteres, né? Que essas articulações pontudas que você tem, esse olho um pouco maior. Uma pergunta, você não usa óculos? Não. Nem lente, nada? Nada. Por quê? Legal. Você tem quantos anos? Não precisa. Posso falar, 37. E não usa óculos? Não. Legal. Esse é um dos traços que ele não gosta de contato físico. Ele gosta o mundo da cabeça, o mundo aqui dentro faz muito sentido, é muito legal. O mundo criativo. Então, criar para você é recurso. Então, faz sentido que você não é uma pessoa que gosta de ser tocada, gosta de ser... Com certeza. Por isso que eu não toquei em você, te cumprimentei de longe. É um dos motivos. O outro... A não ser com permissão. Sim. Vamos explicar. Tem que fazer sentido pra você. Exatamente. Né? E aí, talvez, no seu relacionamento, a pessoa fala... Você é fria, você não é muito carinhosa. É porque pra você, só o sentido... O estar com a pessoa já é uma grande prova de amor, de você... Não é? Exato. Mas isso é... O meu tempo! O outro é... É que eu sou bem cautelosa. Eu sou cautelosa. Então, assim, a pessoa demora um pouquinho pra conhecer a outra Carol. Entendi. A Carol que é mais carinhosa, lógica. Mais amorosa, mais... a lógica vem antes. E assim, outra coisa, né? A dor desse traço é a dor da rejeição. E você, por diversas vezes, falou sobre rejeição, rejeitada, rejeitado, rejeição, rejeitada. Né? É a dor desse traço. E esse traço, quando ele se sente rejeitado, ele não consegue externar aquilo que ele tem dentro do mundo da cabeça dele. Então, pessoas que têm os traços igual você tem, né, ou tem o pico tão alto igual desse traço, elas tendem a se esconder do mundo. E diferente de andar bonita, de bem vestida, bem maquiada, e se expondo, né, essas pessoas vão... Lá na escola, era o rapazinho lá de ocrinho, que ia com a camiseta do vô, o chinelo da avó, a calça da mãe, parecia... E era um gênio, porque você é um gênio, isso é um fato. E isso não tem como ser mudado. Isso é você, entende? Você não precisa estudar muito para entender. Você é rápida para captar as coisas, você é rápida para entender sobre o que se está se falando. Né? Por isso você fica assim, já entendi, caralho. Já entendi. Desculpa a palavra. Imagina. Né? E... Eu ia tocar até nesse assunto de rejeição, que eu lembrei até quando eu tava falando da minha cliente, que estava falando de lei da atração e tudo mais. Normalmente, e isso aprendi até na escola, nós atraímos, porque um dos meus receios de quando eu fiz psicanálise,
Que eu falei, nossa, eu vou ter que estagiar depois, mas na verdade eu quero fazer psicanálise pra ajudar os meus clientes e não clinicar em si. Uhum. Porque no começo eu falei assim, nossa, né, que responsabilidade enorme você ser um psicólogo, você ser um psicanalista, porque você mexe ali no âmago da pessoa. Você pode ajudar ou você pode estragar a vida da pessoa. Eu já vi psicólogos estragarem a vida de um casal. Então, assim... Eu prefiro não entrar no mérito. Eu já vi isso. Então, assim, me deu um pouco esse receio, né? Esse medo. E os meus professores, nossa, foram muito sábios. Eles falaram, Carol, primeiro, você vai atrair pessoas que estejam conectadas com você. Então, primeiro você vai ter, calma, relaxa. Aquela ansiedade, né, de já querer, que eu já quero aprender, já quero fazer, já quero chegar no final. Então, isso eu perguntei, tava o quê? Sei lá, no primeiro mês de curso. Foi muito no começo. Então, calma, Carol, você ainda tem... Vai demorar pra você fazer, pra você atender. Primeiro você vai passar por uma sessão, porque primeiro você tem que curar dentro de você algumas coisas pra depois atender os pacientes. E os pacientes, você vai perceber que os que chegarem até você vão estar em ressonância com tudo que você já viveu. Então você vai saber conversar com eles, você vai conseguir ajudar eles. E hoje eu entendo isso. Quando eu tava na minha adolescência, eu me achava feia. Eu me achava testuda. Então já chegou uma vez, eu já contei isso até em live, que eu cheguei a bater na minha testa. Meus pais, o que você tá fazendo? Porque minha testa é muito grande. Eu odeio a minha testa. Minha testa é horrível. E hoje eu entendo, hoje eu amo minha testa, porque a minha testa simboliza o quanto eu raciocínio, o quanto cabe de informação na minha mente, o quanto eu sou inteligente. Só mudou a percepção. Só mudou a percepção. E é isso que nós fazemos. E olha só, e eu me rejeitava. E que clientes que eu atendo hoje? Que sofrem de rejeição. Que já tiveram rejeição e hoje não se enxergam quão belos são. Então eu acho que isso é muito lindo, né? É a vida sendo vivida. É o virar a chave, né? Que a gente é. fala sobre virar a chave, nós falamos sobre isso, as pessoas ficam matutando, como que vai virar a chave? Virar a chave é isso, é mudar a percepção, a ótica com qual você enxerga. Peraí, olha por esse lado. Então você não tem uma testa grande, você tem um senso de criação gigante, você tem uma forma de enxergar o mundo mais criativa, né? Eu tava em uma live, né, que eu faço já no meu Instagram, na vida adulta. E aí tem um pessoal que segue e tal. E aí chegou em um determinado traço e esse traço ele é mais lento, ele é mais metódico, ele precisa de rotina, ele só termina as coisas, ele é perfeito, ele é perfeccionista. Mas não é o perfeccionista de quem não quer entregar e fica procurando perfeição para não quer entregar. Alguém que entrega perfeito mesmo para não dar merda. Essa é uma frase que para essa pessoa vai fazer sentido. São mais quadradinhos, mais gordinhos, quadradinhos, bunda batida para dentro. E aí essa pessoa estava assistindo a live sobre esse traço e aí agora ela passou por análise, ela falou: Mário, você salvou a minha vida. Porque todos os meus patrões falam assim: pode ir embora, você já acabou. E ela falava: não, ainda falta terminar, eu preciso terminar isso daqui. E isso me incomodava, porque eu ficava me sentindo lerda. E era um lerda que não fazia sentido pra mim, porque eu queria que ficasse tudo perfeito. E quando você falou que eu faço mais devagar, porque eu sou perfeita no que eu faço, salvou minha vida. Enquanto você estava falando do formato do corpo, eu estava tocando: nossa, isso sou eu, essa sou eu, essa sou eu, né? E um outro traço, Carol, seu então, é um traço que tem a necessidade de palco, de holofote, de luz, que também não é dos traços mais frios. Então, os três traços seus são os traços mais frios. E esses frios não leva frio com a frieza que as pessoas compreendem de insensível. É diferente. São pessoas mais... são os traços mais lógicos, mais racionais. Entende? Eu já me entreguei a alguém e isso já é o suficiente. Eu não preciso sair expondo para todo mundo, ficar expondo. Não é. Isso aí diz respeito mais ao gordinho
fofinho, essas pessoas precisam disso, entende? E o outro traço, então ele é um traço que se sente trocado e vive uma triangulação, né? E quando essa pessoa está na dor e vive essa triangulação, ela não consegue desenvolver muito. Por quê? Porque ela tá sempre ela sempre vai dar um jeito de fazer para ser trocado. Olha que louco. O grande medo é o de ser trocado e faz tudo para ser trocado. E aí quando eu encontro alguém que tá tendo sucesso na carreira com esses os 3 traços, né? Deslanchando do jeito que você tá, eu fico muito feliz, porque mesmo sem entender, você conseguiu chegar nos recursos de eu coloco as minhas ideias para fora e eu sei que eu vou me conectar com as pessoas que precisam disso, que precisam e vão pagar por isso e que vão me ajudar a construir as ferramentas que eu preciso construir, porque dentro de cada consultoria eu consigo melhorar as minhas ferramentas, porque essa é uma habilidade sua de desenvolver ferramentas, né? E é muito legal de verdade, encontrar alguém que muda a vida das pessoas, falando sobre a imagem delas e trazendo perspectiva de vida, mudando percepção de vida, percepção de um todo. Eu achei isso fantástico. E a pessoa também conseguir ali, através da imagem dela, imagem agora que eu digo, dos símbolos. Então, de uma roupa, de um penteado, o cabelo se vira para a direita, o cabelo se vira para a esquerda, se a barba é mais volumosa, se é menos volumosa, você consegue ativar ou retrair alguns perfis comportamentais. Que nós temos os traços de caráter, perfis comportamentais, alguns são mais fortes, outros nem tanto, mas a gente consegue ativar mais um ou outro. Então, eu ensino o cliente a fazer essas ativações, mas no momento certo e da forma certa. Porque se a pessoa, por exemplo, o meu cabelo era no lombar, eu cortei ele bem curtinho, fui assim, radical. Doei o meu cabelo para uma instituição para fazer peruca e depois mantive curto, mas ele já foi bem mais aqui. Só que quando eu cortei, teve uma época que eu cortei bem curto mesmo, que eu vi uma foto e eu gostei, eu falei, nossa, é isso que eu quero, uma imagem bem forte, bem poderosa, não sei o que. Eu senti falta do rabinho. Eu falei, meu yin tá me chamando. Eu acho que alguma coisa lá dentro tá falando, calma, tá muito yang, segura. Que o yang é aquela força masculina, de ação, de energia. E o yin, que é o feminino, que é aquela energia da leveza, da suavidade, da amorosidade. Então, eu há muito tempo eu me viro sozinha, vivia eu e minha filha. Então, eu me divorciei quando ela fez 1 ano de idade. Aí eu fiquei 1 ano com os meus pais, aí ela fez 2 anos, aí nós 2 sozinhas. Então, assim, são 10 anos sendo pai, sendo mãe. Em off. Eu tô querendo esse assunto pra você falar em off, cara. Então, assim, eu tive que ativar o meu yang. E foi quando eu voltei a morar em São Paulo. E lá, minha família inteira é de São Paulo. Só os meus pais moram em Valinhos. Só que em São Paulo, cada um tem a sua vida, as coisas não são muito perto. Meus avós me deram muito suporte, graças a Deus. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de ficar pedindo ajuda para as pessoas. Então, até as mães das coleguinhas da escola falavam, Carol, você tem evento, deixa ela aqui, ela dorme aqui em casa, não tem problema, vai no evento. Só que você trabalha com moda, porque nessa época eu estava trabalhando no mercado corporativo, que eu cheguei a trabalhar no mercado corporativo. Eu não saí da faculdade e já fui trabalhar só com consultoria de imagem. Então, teve um caminho aí. É que não cabe, não? É muita coisa para falar. Só que eu ficava, assim, com vergonha. Eu falava, nossa, mas a pessoa vai me olhar? São festas. Então, assim, são festas que é lógico, tem network, é lançamento de coleção, mas é festa. Então, como que essa pessoa vai enxergar? Eu não quero que ela ache que eu sou folgada. É filha minha, eu tenho que arcar com essa responsabilidade. Então, assim, alguns eventos eu deixava de ir, algumas reuniões eu tinha que adiar, ou eu tinha que sair mais cedo. Enfim,
são caminhos que a gente vai percorrendo. E meu yang foi ficando cada vez mais forte, forte, forte. E aí chegou um momento que né, o corpo falou, o inconsciente falou, Carol, pera, filha, você tá querendo ir aonde? Foi quando você resolveu cortar o cabelo? Quando eu cortei cabelo foi quando ativou muito o yang. Mas eu tava precisando. Foi ótimo. Gosto do cabelo curto. Mas quando eu cortei ele mais curtinho, que foi ele tava Mas bem o curto repicadinho assim, aqui do atrás. jeito que tá, né? Ele chegou a ficar Não, bem fala que você repicadinho gosta aqui. dele curto assim. Gosto um pouquinho mais acima do ombro. Aí É. é que tá. O cabelo, quando ele toca o ombro, você ativa o yin. Ele parou de tocar no ombro, você já tá yang. Quanto mais longe do ombro, mais yang você tá. Então é mais força, mais energia. Só que isso também gera um pouco de desequilíbrio. A minha fisiologia é de mulher. Eu tenho, então, que equilibrar esse yin e yang. Porque senão a minha polaridade fica desequilibrada. E aí isso o que vai atrapalhar? Vai atrapalhar a minha carreira, vai atrapalhar os meus relacionamentos, vai atrapalhar dentro de casa. Por quê? Porque tem um desequilíbrio. Esse primeiro traço, e olha que louco, você falou sobre ele usando as suas percepções do yang. Por isso que eu te perguntei sobre o óculos. Ele geralmente desenvolve, não é uma regra, mas geralmente acontece isso. Ele desenvolve uma deficiência ocular, porque é uma barreira de proteção entre mim e o interlocutor. Então eu tenho uma barreira. Então hoje eu fiquei surpreso por duas coisas. Uma por você não usar óculos e outra por você não ter vindo de blazer, que foi o que você falou, né? Já que geralmente essas pessoas que têm esse traço alto, geralmente na verdade eles estão dentro de ambientes de criação, desenvolvimento de software, de alguma coisa. Você está diretamente, mas você consegue se expor, né? Já trabalhei com criação e com TI. Mas o meu os lugar não é sentado o dia inteiro. Uhum. Não consigo. E o que acontece? E aí, quando não desenvolve essa deficiência ocular, ou vai além, escolhe profissões que usem capas. E que são essas capas? São aventais, são máscara, algo que luva, algo que o distancie, que ele se sinta que ele está protegido, que ele consegue voltar para o mundo dentro da cabeça dele. Então, quando eu percebo que você fala do cabelo, e aí você, quando não toca, na verdade é um meio de se cobrir também, de se proteger também, e eu ainda estou sem acreditar que você não usa óculos. Então, pela linguagem do corpo, qualquer tipo de deficiência nos olhos está relacionado ao medo do futuro. E aí, lógico, a gente entra, né, dentro de cada patologia, do que seria cada uma para a pessoa o inconsciente. Na linguagem do corpo, o que a gente estuda? Todas as nossas emoções, elas geram químicas no nosso organismo, no nosso sistema endócrino, e ele joga enzimas em determinados órgãos. Então, essas químicas são uma comunicação do nosso inconsciente com o nosso corpo, dizendo, oi, olha, presta atenção aqui. Então, da barriguinha que a gente falou, tá com medo? Por que você tá com medo? O que tá acontecendo? Tá muito escuro aqui. Então, assim, é um pedido é um alerta e um pedido de ajuda. Oi, vamos olhar aqui essa sombra? Olha pra mim, vamos curar isso? As doenças são amigas, né? É bem isso. Por isso é importante a gente estar atento a nós mesmos, né? A gente não se olha como deveria. Não se olha. Se a gente ficasse mais atento a isso, existiriam pouquíssimas doenças, porque a gente conseguiria curar mais rápido. A gente consegue ter essas percepções. Vou dar um exemplo. Às vezes, é um raciocínio que não para, é a testa grande. Eu aperto aqui a mandíbula dormindo. Somente quando eu tô com muitos projetos, muitas ideias na cabeça. E aí eu quero colocar tipo tudo em bruxismo? prática. Então, não chega a ser bruxismo porque eu não ranjo. Eu só aperto. Entendi. E às vezes eu acordo com dor de cabeça. Então, às vezes eu passo óleo
essencial, passo aqui na têmpora, pra dar uma relaxada pra dormir, que aí eu consigo realmente desligar. Graças a Deus nunca tive insônia. Amo dormir, sonho pra caramba, adoro. Adoro sonhar. E aí ele não estava mais, esse óleo que eu estava usando não estava mais funcionando. Eu até comentei com a minha mãe, eu falei, eita mãe, parece que essa noite eu apertei mais ainda, acho que deu rebote. Eu acho que o meu inconsciente tá falando, queridinha, ó, você tá tentando relaxar, mas você tem que olhar pra cá. Aí ela falou, tenta esse outro aqui, tenta o lavanda. Porque eu falei, mãe, eu tô precisando descansar. Eu preciso dar uma desligada, não tô conseguindo desligar, tô muito pilhada. São muitos projetos, muita coisa acontecendo. Aí ela falou, passa o lavanda. Aí ela me instruiu como passar, porque minha mãe é consultora de óleos, é massoterapeuta também, então tô no paraíso com ela. Aí passei, aí no dia seguinte eu falei, nossa mãe, dormi bem. Que delícia, que maravilha. Mas aí você foi lá olhar? Fui olhar. Aí eu falei, calma, pera. Uma coisa por vez. Por que você tá ansiosa? O que tá acontecendo? Você tá preocupada? O que tá acontecendo? E resolveu? Resolvi e pronto. Hoje eu consigo, assim, encarar situações de uma forma... Eu não vou dizer tranquila, porque senão eu vou estar mentindo. Porque, sim, é lógico, às vezes eu me estresso, tá? Mas muito menos do que antes. Porque hoje eu consigo analisar as coisas de uma forma um pouco mais racional, tentando entender o porquê daquilo. Então, por exemplo, se é algo comigo mesma, eu falo, pera, eu começo a fazer perguntas pra mim mesma. É auto-psicanálise. Pera, Carol, mas por que você tá assim? O que aconteceu? O que você tá sentindo? Ah, tô sentindo, sei lá, medo. Tá. Mas por que você tá com medo? Ah, porque é algo novo. E isso te dá medo por quê? Ah, porque eu não sei se vai dar certo. Ah, mas e se der certo? Pode dar certo. Então... Existe um monólogo aí. Existe. E funciona, viu? Funciona, assim, funciona totalmente. E uma coisa que a idade traz também, que é muito bom, as experiências. Nossa, ai, que falou a delícia! idosa, 88 anos falando. Mas não é maravilhoso? Não é real. E hoje, quando acontece uma coisa que fala, nossa, ai, tá pesando aqui um pouco. Eu não me deixo cair ali na sofrência, porque eu falo, nossa, eu tô sofrendo. Eu sinto ali a emoção, eu falo, eu tô sofrendo, mas isso é vida. Isso é viver. Poxa, que legal essa experiência. Mas por que eu tô sofrendo? Ah, por isso, isso, isso. Tá, ok. Bom, eu não vou morrer disso. Eu posso resolver. Tomei a decisão certa? Tomei. Dá pra Então, resolver ok. hoje? Não dá. E assim seguimos a vida. E essas construções que você leva, então, para os seus clientes. A forma com qual você... E uma coisa que eu sempre falo, olhar pro ângulo do positivismo. A minha vida tá uma merda. Tá, por que tá uma merda? O que aconteceu? Eu tenho medo disso que você vai falar. Fala aí sobre esse ângulo. Vamos supor, não sei, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que perdeu o emprego. A pessoa perdeu o emprego. Por que ela perdeu o emprego? Ela tá puta porque ela perdeu o emprego. Tá. Primeiro, ela tava feliz naquele emprego? Segundo, ela reclamava do emprego? Ou ela ia trabalhar feliz? Ela dava o melhor dela naquele emprego? Entendeu? Ó o monólogo. O autodiálogo. Não, até aí tá perfeito, cara. É que eu tenho medo de... Então, tá. Bom, não, eu tava infeliz naquele emprego. Eu ia reclamando mesmo. Tava de saco cheio. Meu chefe era um porre. Ótimo! Olha que legal! Você foi mandado embora. O universo ouviu o teu pedido. Você tava triste, agora ele... você tava triste, você tava brava, ele quis te deixar feliz. Por que você tá reclamando? Agora você tem a oportunidade de ir atrás do que você gosta, de fazer o que você gosta. Então tá reclamando por quê? Perfeito. Entendeu? E uma outra questão também, que você falou até da percepção em relação a mim. Eu, na época da faculdade, eu era muito tímida. Muito, que você falou aquela parte de palco, tudo. Só que eu tinha blog, então eu ia em eventos, tirava foto e tudo mais. Só que eu era tímida. Pra você ter ideia, no meu TCC, eu não podia tomar um golinho de água, que eu tinha que ir pro banheiro fazer xixi. Não parava. Não parava na minha bexiga, não ficava. De tão nervosa que eu tava. Eu dominava o assunto. E essa destravada foi assim tão... que a física quântica é isso, a cocriação é isso. Quando você toma ciência, é a autoconversa, né? Que eu falei.
Quando você toma ciência, consciência, aquilo flui. E é assim, acontece de uma hora pra outra. Assim, menos de um segundo. Eu fui num evento da Renner, eles tinham me chamado pra um Porview. Só que eu não conhecia ninguém, eu tava sozinha. E eu precisava de alguém pra me ajudar a tirar foto. Não tinha uma amiga lá. Eu não tinha um fotógrafo. Imagina que eu tinha dinheiro naquela época pra contratar um fotógrafo. Não tinha. Eu falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Poxa, mas eu gosto disso. É isso que eu quero. Se eu não fizer nada, eu vou continuar aqui. Eu preciso fazer alguma coisa. É isso que eu quero. Poxa, tô com vergonha. Ó, eu já falando comigo mesmo desde aquela época. Eu ainda tava na faculdade até nessa época. Tava na faculdade? Não tava, minto. Mas eu tava recém-formada, ainda tava finalizando o curso de consultoria, o primeiro. Falei, bom, tô com vergonha, tô com medo, dane-se, eu vou fazer network. Eu vim aqui pra fazer network, eu vim aqui porque eu quero crescer, eu quero evoluir, eu sei onde eu quero chegar. Então, tô tímida, dane-se timidez, dane-se nervosismo, vou que vou. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas, fazer network. Resumo da ópera, esse network me rendeu um trabalho. Eu entrei numa multinacional, Farfetch. Na época era uma startup. O que é Farfetch? Farfetch é um e-commerce. Ele é um e-commerce de... Ele é de Portugal. Na verdade, o dono é português, mas a matriz fica na Inglaterra, mas tem também o escritório em Portugal. Os produtos ficavam lá em Portugal. E eles tinham aberto recentemente, isso foi em 2012, eles tinham aberto em São Paulo, aqui no Brasil, o marketplace. Então, os produtos vinham lá de fora, mercado de luxo, então os produtos vinham de fora e ia direto para casa do cliente. Então, o site, na verdade, ele era mais uma ponte. E eu cuidava dos clientes VIPs. Então, eu que fazia todo esse intermédio, dava todo o atendimento para eles. Mas se eu não tivesse quebrado a minha barreira ali, se eu não tivesse avançado, se eu não tivesse tanta convicção do que eu queria, talvez eu não sei se eu estaria onde eu tô hoje. Não sei. Não sei mesmo. Porque ali foi onde realmente a barreira da vergonha, da timidez... Preciso expor, porque senão eu vou continuar ainda sem condições de contratar um fotógrafo. Então eu preciso dar um jeito. E hoje a oportunidade. E foi e fez. É como se assim, eu tivesse com uma máscara e a máscara tivesse caído. Quando eu tivesse com uma capa que você falou e a capa tivesse caído. Eu até vejo a cena da capa caindo, sabe? Assim, com tudo no chão. Perfeito. E eu amo falar hoje. Amo dar aula. Amo estar aqui. Adoro fazer live. Adoro dar palestra. Gosto. O sonho meu, quem dera, estar sim num palco gigante. Por que não? Esse mês agora, iniciei um quadro, estreiei um quadro também na televisão. Um quadro de moda. Então, assim, foi algo que... Que canal? Rede Século XXI. É uma emissora católica de Valinhos. Só que ela tem abrangência nacional, pega também em outros países. Eles têm a transmissão também ao vivo pelo canal do YouTube. Então, quem não consegue acompanhar pela televisão consegue acompanhar pelo YouTube. Mas tem também na net, Sky, tem todos os canais. Que legal. Mas também foi uma sementinha que foi plantada. Porque desde 2018 eu ia dar entrevista no programa. Ia lá, fui em outros canais também, já fui na Band, fiz alguns também na Record. E é uma coisa que eu escrevi em um post no meu Instagram pessoal. Falei, foi assim, uma sementinha que eu plantei, esperando uma flor, e Deus me entregou um buquê. Que perfeito. Porque assim, eu não imaginava. Fiquei muito feliz assim quando eles fizeram o convite. E hoje, inclusive, de manhã nós tivemos gravação, então os episódios são gravados, então nós já gravamos alguns episódios. E assim, tem sido muito gostoso, tem sido muito bom. Também um dos motivos de eu ter vindo para Valinhos também, além de todo o suporte também com a minha filha, tudo, eu acho que hoje chegou o você momento. mora em Valinhos. Eu tô em transição, para falar a verdade. Ai, eu preciso finalizar logo. Preciso avançar logo com isso, porque tem coisa minha que ainda tá em São Paulo, tem coisa que tá aqui, tem coisa que tá na caixa, então ainda tô me organizando. Até porque, assim, eu vejo como experiência. Eu não fiz, assim, um plano de, vou voltar aqui pra sempre. Então, assim, eu coloquei um ano aí como teste. Vamos ver como que vai ser. Você voltou pra casa esse dos seus pais. retorno. Entendi. Eu falei, não, vou ficar na casa deles como teste, vamos ver o que acontece.
E sem falar também com suporte com a minha filhota. Então, isso, nossa, ajuda pra caramba. Então, hoje, por exemplo, eu tava gravando, aí minha mãe buscou a Ana Clara pra mim na escola. Então, isso ajuda bastante. Então, é um bom suporte. E aí eu consigo ficar tranquila, porque quando tava só eu e ela, era aquela correria. E eu não conseguia estar ali presente 100%, porque eu estava ali, mas minha cabeça já estava preocupada com a minha filha, que já estava chorando, já estava sofrendo, eu chegar atrasada na escola, ou a escola tá fechando, me ligando, porque eu não cheguei a tempo, enfim, todo aquele drama que mães Hoje entenderão e pais também que vivem essa dinâmica entenderão. E hoje você tem um suporte que te faz ter tempo e mais enxergar com mais clareza os seus clientes. Sim. Eu ir para São Paulo foi uma escolha minha. Então, assim, eu poderia ter ficado pra cá e nunca ter passado por isso, sempre ter tido um suporte, porque a família do pai dela é daqui. Então, eu teria um suporte enorme. Tenho muitas amigas aqui, inclusive, o tempo que eu fiquei aqui, eu cheguei, às vezes, a deixar a Ana Clara com uma amiga minha para poder trabalhar, para atender um cliente. Coloca água, Então, Só rodar, colocar. Acho tão bonitinho, imagina, acho tão bonitinho esse difusor. Acho muito fofinho. Daqui, isso. Aí, só que eu penso o seguinte, a minha ida pra lá trouxe muito crescimento, muito. Então, eu acredito que se eu tivesse ficado, eu não teria me tornado a mulher que eu sou hoje. Aqui a região aqui, por mais seja grande, as pessoas ainda são de interior, né? Eu vejo, a gente mudou agora pra Campinas. Tem 3, 4 meses que a gente mudou. Ah, é pouquinho. E eu vejo que não é muito diferente de Águas de Lindóia, não. A proporção da cidade, das pessoas, o network que você pode fazer, sim. Você morava em Águas de Lindóia, não em São Paulo? É Águas de Lindóia. Ah, tá. Eu já morei em São Paulo também e amo, mas minha esposa não gosta de São Paulo. Ah, eu amo. Eu ainda vou pra lá direto. Eu só gostei de hoje porque o trânsito hoje... Ele tem pegado mesmo. Mas o pessoal daqui é bem, bem parecido com o pessoal de Águas de Lindóia. Uma cidade de 18 mil habitantes, 20 mil habitantes no máximo. É bem parecido. Então eu entendo o que você está falando aí sobre gostar de São Paulo. E outra, em São Paulo você passa também despercebido em tudo quanto é lugar. Assim, tipo, tô indo, você meio que consegue ter uma privacidade. E aí você, aqui todo mundo te conhecendo e às vezes você não consegue ficar tão anônima, digamos assim, talvez, ou não é por isso? Não, você diz o fato de eu me sentir mais à vontade lá? É. Eu gosto de cidade grande, só que ao mesmo tempo eu gosto de natureza. E sempre quando eu morei em São Paulo, eu morei em lugares que eu tinha contato com a natureza. Então assim, eu abri a janela, eu vi o sol, eu tenho muito isso. Então eu acordo, eu abro a janela, a primeira coisa eu olho pro céu, eu dou bom dia pra Deus. Na onde você mora lá em São Paulo é bem verde, tem bastante. Acho que tirando o Morumbi ali, que também já é bem próximo, é uma região mais gostosa, verde também, né? E agora eu tô com um apartamento lá, mas antes eu morava numa casa. Na casa eu acordava com um passarinho. E eu sou uma pessoa em São Paulo, eu sou muito bairrista. Então eu sempre consumia nos mercados ali perto, na padaria ali perto. Então, assim, eu conhecia todo mundo. Tanto que às vezes eu vou pra lá, o pessoal fala, nossa, tá sumida. Então, assim, já me conhece. Cadê sua filha? Saiu do interior, mas levou o interior junto contigo. Né? Pois é. E a pessoa aqui já não gosta de fazer amizade, então... Perfeito. É bem isso. Mas o bom é que é pertinho também, dá pra fazer bate-volta. E eu já ficava muito na estrada, porque eu tenho clientes pra cá também. Então eu já fazia muito. Tanto que tem gente que até hoje não entende. Carol, mas você mora onde? Você mora em Valinhos ou você mora... Moramos aí, né? Eu moro nos dois. Moro nos dois. Porque agora só mudou onde eu vou dormir. Eu vi que você postou alguma coisa de você tá montando um escritório aqui, é isso? Hoje eu fui fazer as filmagens, eu fui num coworking. Uhum. Eu não tenho escritório físico, nunca tive escritório físico. Já tive, mas tive assim, em casa. Mas eu sempre vou até a pessoa. Porque eu prefiro ir até a casa da pessoa. Tem que porque ver o guarda-roupa exatamente. Às vezes tem gente que prefere ir num lugar pra ser atendido, só que não vai estar tudo lá da pessoa. Uhum. E eu entendo também que às vezes tem gente que não quer que você entre na casa, ou no quarto, no closet, e eu respeito isso. Porque ali é a intimidade da pessoa.
Aí a pessoa quer fazer online, é isso? Ou quer vir até você? Às vezes tem gente que quer um lugar neutro. Não Entendi. quer online, mas também não quer que vá na casa. Entendi. Aí, nesses casos, Cowork. aí não tem como. Então, eu visitei hoje lá, a gente até fez as filmagens, fiquei super apaixonada por uma sala, nossa, que tem a vista, assim, maravilhosa. Que é tudo, assim, que eu gosto. E ainda a sala toda cinzinha, que é ótimo pra análise de cores, porque é um tom neutro. Mas vamos ver, vamos ver. E aí você pretende, talvez, ter uma sala sua lá? Não só Então, locação. por enquanto não tenho nada definido. Entendi. Não Mas tenho eles nada em lá mente. alugam Alugam, isso. Lá eles têm um Entendi. espaço do cowork Entendi. e tem também 2 salas que estão pra alugar, mas aí essas salas pra alugar, no caso, seria mensal, não seria esporádico, porque não tem nem móvel. Uhum. Então, tem 2 salas que estão vagas, as outras 2 já estão ocupadas. E tem o espaço que é onde tem a mesa de reunião, que é ali onde eles cedem o cowork. Dá pra trabalhar como cowork. Eu achei super legal, porque você consegue agendar por um aplicativo. Então, é bem prático. Eu tava pesquisando quando eu mudei pra aqui pra cowork, né? Pra atender assim. Mas eu não dou conta do cowork, assim. Aí tem a ver comigo, né? E aí eu acabei alugando espaço, tô terminando de montar lá. Porque eu sou chato também. Prazer, chato, chata. Exato. E aí eu tenho um tanto que ciúme das minhas coisas, sabe? Então, tipo, eu gosto de deixar as coisas no lugarzinho e encontrar no lugarzinho. E aí o cowork, um dia você tá numa sala que aí você tá... Tem pessoas que vai se identificar e vai curtir pra caramba e vai ser fantástico. Eu tenho clientes e amigos que trabalham dessa forma e falam, cara, pra mim é perfeito. Não tenho... Hoje eu posso atender em São Paulo, posso atender em Campinas, posso atender onde eu quiser. Mas tá aí tudo deixa as certo. coisas? Não, porque aí o que a pessoa precisa, no caso, é advogado, engenheiro, precisa levar um laptop só. Então tá tranquilo. Porque aí vai... né? Mas as experiências que eu tive tipo, com cowork foi tipo, mas não é um lugar seu, né? E aí a pessoa ficou incomodada com todo pelo que eu faço, né? Pelo trabalho que eu presto, né? Sim. E é difícil você encontrar tipo um cowork que tipo, você tem uma sala privada assim, né? E aqui tem alguns bem interessantes, fui ver, mas aí eu acabei escolhendo sair de casa e ter essa dinâmica aí, que é o que você já tem na casa dos clientes, né? Sim. Essa rotina aí, essa meia rotina aí. Mas E dá pra fazer online também, que o online facilitou horror. Eu já trabalhava online antes da pandemia, então... E o mais engraçado é que depois que a gente saiu do lockdown, aumentou o número de procura de consultoria presencial. Falei, acho que o pessoal ficou carente. Porque inverteu o gráfico. Antes era mais online, antes da pandemia. E quando saiu do lockdown... No seu caso era mais online? E aí quando saiu do lockdown, as pessoas começaram a procurar mais muito tempo sem presencial. ver ninguém, né? É carência, Vamos ver se essa menina é de verdade mesmo. não é? Teve um caso de uma japonesa lá que ficou mó famosa e tipo, era a chinesa mais linda do mundo e não sei o quê. E era um aplicativo que ela usava e ela era de mentira. E tipo, um dia caiu o aplicativo. Você viu-me isso? Caiu o aplicativo e ela tipo, era mó... Não era tão bonita quanto parecia. Na verdade não tinha nada a ver com o que era. Nossa, que feio. E aí talvez seja por isso as pessoas. Será que essa menina é bonita desse jeito mesmo? Será Vamos que é de ver. verdade? Quantos filtros ela usa? Às vezes eu uso legal. alguns, mas às vezes eu não uso também. E quando eu uso mais assim, por exemplo, pra dar uma uniformizada um pouco mais na pele, mas não pra mudar a feição. Mudar lábio, essas coisas eu não gosto, porque acho que fica muito artificial. Né? Então fica parecendo que eu coloquei um botox na boca. Aí outro vídeo minha boca tá fina. Não faz sentido. E tem a ver também, é lógico, né, com a leitura facial. O que você faz, né? E com o que eu transmito pra pessoa. Então, eu sei, por exemplo, que um lábio carnudo vai transmitir, diferente do meu, que... Bom, o meu não é extremamente fino, mas também não é extremamente... Não é muito carnudo.
Mas, enfim, tem a comunicação própria dele. Perfeito. O que você deixaria de construção para as pessoas que não conseguem se perceber? Um exercício. Vai na frente do espelho. Se olha no fundo dos olhos e diga o quanto você se ama. E olha cada parte do seu corpo e ame ela do jeito que ela tiver. Se tiver com estria, se tiver com celulite. Eu tenho celulite também, tá? Então, olha tudo, se ama. Ah, mas não tô contente, não tô feliz. Ué, faz que nem eu fiz. Joga a capa no chão, vai pra cima, vai fazer exercício. Ah, eu preciso perder 80 quilos. Beleza, em quanto tempo você vai perder esses 80 quilos? 1 ano? Não sei, pode ser. Divide isso em metas. Uma coisa também que eu aprendi muito sozinha, porque a consultoria de imagem, principalmente no começo da carreira, é muito solitário. Então, você vai penando bastante. E muitas coisas eu fui aprendendo, caindo e levantando. Então, começa aos pouquinhos, começa com o que você tem. Eu tenho um perfil do Instagram, que é do CN Academy, que é o que eu ensino às alunas de coloração pessoal. Eu até fiz uns stories hoje falando sobre isso. Sobre o quanto é importante você saber onde você quer chegar, você ter foco, e você ir atrás, e você testar em você também. Mas primeiro de tudo tem que se amar. Tem que se amar. Mas tem pra que se você olhar. é fácil, Carol. Você é bonita, você Hoje, é né? bem-sucedida, Hoje. você tem uma carreira sólida. Hoje. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. É que o joelho ralado a gente não mostra, né? Perfeito. Boa. Mas faz parte da vida. Faz parte. Se a gente quer escalar aí o Monte Everest, não tem como chegar lá sem nenhum arranhão. Faz parte da vida. E os arranhões criam cicatrizes que fazem a gente olhar pra trás e falar, uau. São histórias, né? É. As estrias são histórias, É. celulite são histórias. Às vezes tem materiais que, quando eu criei na época, eu falei, nossa, não tá tão muito bom assim como eu gostaria, mas tudo bem. Vamos fazer com o que a gente tem. E no meio do processo também, em algumas coisas, eu não vou dizer que eu paralisei, mas eu demorei mais tempo por querer muito perfeito. Por querer ser a melhor. Melhor que eu, melhor que todos, melhor que o universo e aquele efeito uau que eu queria. Só que não chegava, eu falei, vai ter que ser desse jeito. E aí hoje, quando eu olho pra trás, quando eu revisito esses materiais, eu falo, nossa, você é foda, hein, Carol? É um orgulho muito grande de mim mesma. Isso é muito bom, é muito bom. E é isso que a gente tem que sentir de nós mesmos. Então, é importante a gente olhar para o passado, olhar para as marcas, as nossas superações, porque é aquele passinho para trás para a gente dar um impulso para iniciar a corrida. Os corredores, né, eles não têm um pé para trás e um para frente para dar aquele primeiro impulso, né, aquela posição deles agachado, não sei se tem um nome técnico. Mas é aquele primeiro impulso para você avançar. Igual eu fiz, eu falei, vou fazer network. Vou pra São Paulo com a minha filha. Vou dar a cara a tapa. E tô aqui. Perfeito. E tô viva. Tô vivendo a vida. E feliz. E feliz. É isso aí. E tem dias que não tô feliz. E faz parte. Faz Sim. parte. Né? Os gregos dizem que a felicidade é um instante de vida que vale a pena ser vivido. Se em algum momento você foi muito feliz e você gostaria que não acabasse, e aí você foi feliz. E o Cazuza disse que felicidade o tempo todo é loucura. E também se a gente for feliz o tempo todo, Não tem como. na verdade, É loucura. a gente nem vai saber que tá feliz. Porque a gente precisa dos dias tristes também pra saber valorizar os felizes, né? Eu tava vindo de Água de Lindóia e vendo a cidade. Falei, cara, agora eu percebo tanta coisa bonita, né? Eu amo aquele lugar, amo de verdade. Pra mim aquilo é o paraíso, né? Mas a gente vai vendo com mais intensidade a beleza de um monte de verdes, de cores,
né, das montanhas, que a gente se afasta um pouco de lá, né, a gente consegue ver com mais clareza. E eu acho que a felicidade é isso. E acho que estar presente, o foco no presente. É. Às vezes as coisas passam diante dos nossos olhos e a gente não vê porque a gente não tá presente. Perfeito. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi bastante também. Estar presente e não estar aqui com a cabeça em outro lugar. Perfeito. Segredo da vida. E aí, é respiração, então, né? Respiração é o que nos conecta com o presente. É a única coisa que realmente... Concorda? E se tiver alguém que discorda, para de respirar para ver se conecta com o presente. É verdade, é verdade. Carol, a gente vai... Tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar para sua galera, contar? Eu acho que mais isso mesmo, a questão do foco, do se amar como você tá hoje, mesmo querendo mudanças, isso é importante. Estabelecer metas também, e um passo por cada vez. Porque eu, nessa ânsia também de querer fazer tudo, no começo da carreira eu fazia tudo, tudão. Todos os serviços. O cliente me ligava, faço. Só que você perde o foco. E aí, quando você perde o foco, você demora mais pra crescer. Não que você não cresça, mas você demora mais, você dá uns tropeços. É mais dolorido. E eu passei por esse processo. Então, eu tava até falando, né, do outro perfil lá do CN Academy. Então, eu expliquei sobre isso nos stories. Amanhã vai ter a continuação. Tcharam! Amanhã eu vou continuar. Porque eu tenho visto muitos consultores de imagem se formando e sem clientes. E desesperados a ponto de colocar o preço deles lá embaixo. Então, assim, não desvalorize o seu trabalho, não desvalorize o seu caminho. Ai, Carol, mas tá difícil, eu preciso pagar a conta. Confia no teu trabalho, confia no teu processo, confia. Se tiver que descer degrau, que seja 1, não 10. Você não precisa voltar lá pra baixão. Você pode voltar um pouco. Às vezes é importante a gente voltar, às vezes eu volto também. Eu tô na casa dos meus pais. Eu poderia estar num lugar meu. Eu decidi ficar na casa dos meus pais. Pra ver se eu me adapto aqui, vamos ver como que vai ser, se não vai, enfim. Até pra ter ajuda também com a filhota. Decidi também aceitar ajuda, isso também é importante. Por conta da rigidez. Então, eu não aceitava ajuda de ninguém. Então, aceitem ajuda, isso não é fraqueza. Eu achava que eu ia mostrar que eu era fraca se eu aceitasse ajuda. E não é bem por aí. Não é bem por aí. Ser vulnerável é um recurso, né? E você tá impedindo a outra pessoa de fazer o bem o próximo, de servir. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Jesus disse isso. Maior que serve. Então, se eu não permito que o meu irmão me ajude, eu não estou contribuindo com a evolução dele. E eu estou sendo ingrata. Eu não estou sendo humilde. Eu estou sendo arrogante. Então, hoje eu aceito. Lógico, né? Tem que tomar cuidado com folga e com... né? O que é? Por favor, né? Saibamos diferenciar. Mas hoje eu aceito com muito mais, assim, facilidade. Eu analiso. Eu posso fazer isso? Não posso? A pessoa tá querendo ser bacana comigo ou realmente ela pode ajudar? Então, eu vejo muito por esse lado. Então, aceitem ajuda. Qual é a intenção da oferta, né? Tem isso também. É verdade. Tem gente que ajuda querendo coisa em troca. Né? Não existe almoço grátis, eu diria. Mas tem que saber qual que é a intenção, se é genuína. Eu acho que assim, se existe troca pros dois lados, que é a parceria, ok. Os dois estão de acordo, ok. Funciona. Agora, só quando um lado ganha, aí... Não faz sentido. Não. Aí... A consultoria é isso, né? Só é válido quando a gente... Eu digo sempre isso, né? Que o meu cliente ele tem que sair com um sentimento de que ele levou mais do que o que ele pagou. Uhum.
Quando ele sai com esse sentimento, né? Aí pra mim, nossa, aí é top. É muito bom, né? Aquele sorriso, aquele brilho no olho do cliente. Nossa, falo que assim, isso me preenche, me preenche. E uma coisa que eu sempre faço, quando entra seguidor novo, quando você me fez o convite, eu vim pra cá rezando o Ho Oponopono. Pro podcast, pra você, pra sua família. Sempre que entra seguidor novo, eu faço. Antes de gravar algum quadro do programa, eu faço. Quando eu vou dar entrevista, eu faço. Antes de atender cliente, eu faço. Cliente me manda mensagem, eu faço. Quando a gente faz isso também, a gente se conecta a pessoas de boa índole. A gente se conecta a coisas boas. E a gente vibra naquela frequência boa. E eu peço muito a Deus, eu falo que eu possa entregar o meu melhor para outra pessoa. Nós viemos aqui com dons. Cada um tem o seu dom, cada um tem a tua missão. Então que eu possa cumprir a minha missão. E que se ele quiser me usar para levar o nome dele, a luz dele, o amor dele e tocar a vida das pessoas, que eu possa ser instrumento. Porque eu vou me sentir assim extremamente grata e feliz. Ano passado, esse ano, eu faço aniversário em janeiro. Na hora de cortar o bolo, eu falei a mesma coisa ano passado e esse ano. Eu só falei assim, meu Deus, eu não vou pedir nada pro Senhor. Eu só quero agradecer, só vou falar uma coisa. Age na minha vida. Foi a única coisa que eu falei. Eu falei, age na minha vida. E ano passado não foi um ano muito fácil. Me bateu um desânimo muito forte, muito forte. Tô falando isso agora, só minha família e meus pais que sabem. Ninguém nunca abri isso. Só que eu sou teimosa. Capricórnio ainda, com ascendente em Capricórnio, signo mais trabalhador que tem. Mas tinha dia que eu não queria sair da cama, não dava vontade, não tinha um porquê de sair da cama. E eu falava, mas por que isso? Por que não tem um porquê? Cadê o meu porquê? E eu não me vejo fazendo outra coisa. O que tá acontecendo? Por que tá surgindo esse vazio? Eu falei, nossa, será que eu vou entrar em depressão? Ah, não, mas não vou mesmo entrar em depressão. Mas não vou. Não vou. Aqui não. Aqui não tem vez. Mas não vou mesmo. Não vai me pegar isso aí, não. E aí eu fui firme. E aí fiz terapia, enfim. Comecei a estudar mais cocriação, crenças, física quântica. Eu já vinha estudando, já estava num processo. Então, assim, nada é por acaso. E aí depois fui descobrir que, na verdade, o que eu tive foi uma cartase. Então, cartase é quando a gente toca ali numa ferida, numa crença, e ela acaba não sendo muito bem trabalhada. Então, eu ainda estava estudando psicanálise, então aí passei por esse processo, deu uma estremecida. Mas eu me apeguei muito mais a Deus, mais ainda, até quando foi? Acho que foi ontem até, foi ontem que eu falei pros meus pais, eu comentei isso com eles, eu falei, nossa, olha só, né? Eu pedi pra Deus agir na minha vida. Olha o que ele fez, né? Não é que ele agiu? Né? E, assim, meio que desmoronou pra reconstruir. E às vezes é isso que a gente precisa também. Às vezes é necessário a gente se desconstruir pra construir de novo. Pra construir um novo alicerce. Porque se o alicerce ali, a base, ela não tá muito sólida, não adianta você usar os melhores materiais. Vai desmoronar. Vai ser um castelo construído em cima de areia. Então, às vezes, a gente precisa desmoronar tudo para ser construído dentro de uma rocha. Isso mostra que nós somos seres humanos, né? Eu também tenho os meus momentos também de estresse, né? De palavras erradas, digamos assim. Tem cara de estressado, mano. Foi o começo da organização desses trabalhos lá. Agora imagina assim, ó. Tudo é acordos pra mim. Eu funciono à base de acordos. E aí eu fiz os acordos com todo mundo. Então todo mundo vai fazer. Todo mundo tinha mais ou menos os mesmos traços. Então todo mundo vai fazer as mesmas coisas. Só que enquanto você faz isso, eu faço isso, você faz isso e você faz isso. E aí a gente vai fazendo um rodízio e tá
tudo bem. Mas até isso alinhar, eu fui criado... Nossa, engasguei. Eu fui criado num ambiente muito agressivo. E aí eu cresci assim, sendo um cara agressivo. Hoje eu sei o que eu ganhava sendo agressivo e não quero mais ganhar isso. Então, acabei me polindo mais. Então eu sou um cara que me analiso bastante, que tenho esses monólogos aí, né? Eu gosto muito de me questionar, de rever. Então não tenho problema nenhum em depois dar uma satisfação por algo que eu fiz de errado e deixar a pessoa livre para me perdoar ou me desculpar, o que ela achar mais interessante, deixando bem consciente que a responsabilidade foi minha, o erro foi meu, assumindo os meus erros, né? E hoje, e às vezes isso aflora, sabe? Sobe o sangue assim e tipo... Aí, deixa eu voltar, aí eu vou respirar. Que aí é o que me conecta realmente, que aí oxigena de novo o meu cérebro e faz eu raciocinar de novo. E não permanecer no ambiente para que essas emoções não estourem de uma vez e eu acabe fazendo merda, né? Então quando você fala sobre as suas fragilidades, isso mostra que é um ser humano. É um ser humano que entende muito sobre algo, mas também tem as suas fragilidades, mas também não entende sobre outras coisas, né? Eu não entendo sobre medicina. Eu não entendo sobre construção civil. Eu não entendo sobre a mecânica de um câmbio automático de um carro. Eu entendo sobre o que eu faço, eu sou muito bom. E eu preciso, como eu trato de pessoas, né, como eu cuido de pessoas, eu preciso ser reflexo disso. É essa moça bonita, bem maquiada, bem vestida, que vai num... É isso que você faz. É uma pessoa que está constantemente resolvendo as suas questões. É isso que você faz, é essa imagem que você passa para as pessoas. E aí acaba que é isso que você entrega. E aí é perfeito. E quando eu trato de pessoas, eu tenho que ter a minha família como um reflexo disso, exemplo disso, né? Então, eu tenho um filho de 13 anos, vai fazer 14 anos agora, e hoje a mãe dele me mandou mensagem, falou: Mário, tem uma moça aqui que tava falando algumas questões de família lá e tal, e pediu para mim indicar alguém, e eu indiquei você. Então ela pediu para mim passar o contato dela para você, e você entra em contato. Eu falei: tá, e o Johan, como que tá? Eu comecei a falar sobre o meu filho e tal. Ela falou: eu fui na escola agora, teve reunião, né? E a professora, a reclamação é a mesma, que ele é mais devagar para fazer as coisas, ele é lento, né? E aí eu falei: ele não é esse o jeito dele funcionar. As pessoas deveriam saber sobre, os professores deveriam saber sobre isso. É o jeito dele, ele é perfeito no que ele faz. E ela falou: eu já lembro que você falou sobre isso. E aí eu fui olhar, realmente, as coisas que não apagaram na lousa, você vai ver que é tudo perfeitinho. Qualquer pessoa compreende o que ele escreveu, o que ele explicou, como ele respondeu. Eu falei: então, as escolas deveriam saber sobre isso. Né? E ela falou: eu entendo, mas ainda é complicado. E quando a professora reclama, eu falo: professora, esse é o meu jeito do meu filho funcionar. Então, é isso que eu faço. E isso tem que refletir dentro das outras pessoas, tem que refletir dentro, né? Eu acho que quando eu me deparo com pessoas que me conheciam da época de agressão, as pessoas falam assim: o que aconteceu, viado? Não é possível, velho. E eu conheci um grupo de pessoas. Foi abduzido. Um grupo de pessoas, né? E aconteceu várias situações de estresse, né? E aí a pessoa que tinha alguns causadores dos estresses, né? E aí essas pessoas também tentavam tirar a minha paz, né? E aí eu falava: cara, por que você gosta de ser o chato? Por que você gosta de provocar as pessoas? Você já entendeu sobre isso?
por fim, se tornaram os meus amigos. E aí as outras pessoas falam, nossa, mano, mas você é muito calmo, velho. Você é muito sereno. E aí eu fui buscar minha mãe em São Paulo hoje, né? Porque, na verdade, eu fui resolver algumas coisas e trouxe minha mãe pra cá. E aí, eu contando isso pra minha mãe, né? E aí, minha mãe dando risada, eu falando assim, você não conhece o Terça Metade, um cara calmo, tranquilo. Esse cara não sou eu. Até porque pessoas silenciosas têm mente barulhentas, né? E eu sou essa pessoa que tenho a mente barulhenta. Preciso de lavanda também pra dormir. Eu acho que eu vou aderir essa técnica aí. Né? Eu não tenho dificuldade com sono, mas quando eu tô para entregar algo, para resolver uma questão que, né, quando eu faço atendimento do cliente, então tem algumas coisas que eu não consegui fechar, que eu não consegui mostrar, não trazer uma... Porque eu entendo assim, ó, se você não sabe que tem um problema, você não tem. Uhum. Eu já entendi sobre isso, eu sei que é isso, então eu tento criar uma devolutiva, construir uma comunicação para que seja clara para essa pessoa e para que ela consiga se perceber, mas para que ela consiga se perceber daqui a um tempo, né? Para que eu vou trazer o olhar dela para isso daqui, para que ela, para mim não ser invasivo. Então eu vou deixar será, talvez, quem sabe, né? Então quando eu não consigo, quando eu acho, né, que eu não consegui desenvolver essa comunicação, e aí aí é o dia que pra mim é difícil dormir, porque eu fico falando, cara, mas o que faltou na minha comunicação? E eu consigo gravar eu tenho uma memória péssima, mas no que diz respeito a trabalho, fica tudo arquivado, e eu consigo lembrar de tudo que eu falei, de tudo que eu escutei, e aí depois eu vou processar tudo. Você vai revendo. Então, no dia que eu pego 3, que eu, tipo assim, atendi 3 consultorias, que é processos, né? E, nossa, é o dia que é... E se a pessoa pede pra você falar na cara, você fala? Não, então, depende dos traços dessa pessoa. Porque eu, por exemplo, eu gosto que já fale. É Eu não porque gosto você de rodeio. lembra eu do gosto lógico? que vira, fala, pronto, acabou, vamos resolver, Porque resolvido, você é olhei a lógico. sombra, dei luz, uhul, tô livre. Então, mas quando é um oral, por exemplo, que é o mais wording, difícil. então você tem que ser mais... Mais melancólico. É Isso. sanguíneo com Aí colérico, já né? Então, aí já é o visagismo. você também, já. né? É sanguíneo com colérico. Aham. Então, essa devolutiva, a construção disso, às vezes, que é o remoer pra... Peraí, deixa eu ver se eu fui claro, né? Mas eu sou alguém que foi construído assim, né? Alguém agitado, acelerado, bravo. Né? Então, Mas hoje acho que é um processo. A gente tá aqui realmente pra evoluir, pra crescer. é o que você falou sobre a idade. Uhum. Né? Ah, mas a gente tem 30 e poucos anos, né? Não tem tanta idade. Mas depois dos 30 anos, muita coisa mudou no meu físico. Eu não tenho mais Muda. o pique Nossa, que eu tinha. nem me fale. Eu não tenho mais a energia, né, vital. Ou os valores mudaram, na verdade. Embora, assim, tem pessoas que são novas e são maduras? Tem. Sim. Tem. Ambiente. Vamos lá Eu pro ambiente. mesma, por exemplo, minhas amigas sempre falaram pra mim que eu era a mãe, que eu era a velha da turma. Porque, por exemplo, às vezes a gente ia em barzinho, aí o cara queria sentar na mesa. Gente, vocês não conhecem ele. Por que vai sentar na mesa? Calma, não, vamos conhecer primeiro, já vai sentar na mesa, calma. Porque, poxa, já vai invadir o espaço, né? Não é assim que funciona. Então, até negócio de beber, essas coisas, sempre fui a que bebe menos, a mais certinha, mas era mais certinha, assim, no sentido que eu já pensava nas consequências. Então, eu já tinha isso na mente. E Capricórnio, né? É um Eu signo não manjo de velho. signo. Eu sou virgem, de É um virgem. signo Eu velho. sei só disso. Virgem é organização. Uma pessoa bastante organizada. Teoricamente. Então, é que na verdade tem que ver os outros aspectos também. Uhum. Qual que é seu ascendente, qual que é sua lua. Então... Eu tenho um cara que veio aqui, eu esqueci o nome dele, Seuzinho fera pra caramba, gente fina.
E ele ficou de fazer. Eu precisava só mandar os dados lá da certidão de nascimento, até isso eu esqueci. Então, essa organização, ela é controvérsia. Mas olha só, você falou da sua sala. Ai, porque eu gosto. Você ainda fez assim, ó. Bem coisa de virginiano. As minhas coisas assim, do meu jeitinho, você ainda fez assim. É virginiano. E não, realmente tem um sentido. É que eu não entendo sobre isso. Eu conheço, tipo, zero. Né? Eu sei que eu não sei dos meus filhos. Eu sei que a da minha esposa é Áries. E da Yasmin eu não tenho ideia. Do Minha Johan mãe não tenho ideia. Do meu filho que fez aniversário ontem eu também não tenho ideia. Eu sou aquário. Aquário? E o Isaac? Então você faz janeiro ou O fevereiro. Isaac, ele faz em abril, ele fez ontem. Fez ontem. Acho que não é Ares, acho que já mudou, né? Pra não, touro. Eu não Então, sei. acho que é touro. E o Johan é 23 de julho. Não sei também qual que é. Mas então, é algo que eu realmente não domino, assim. Julho pode ser câncer ou... Leão. Leão. É mais no começo ou mais no fim? Fim. Então 23. acho que então acho que é leão. O moço era o quê? Não lembro. A minha filha gosta desses negócios, ela compra umas pedras, uns negócios. Até peguei o contato de um senhor daqui de Campinas para convidar para entender um pouco mais sobre isso. De data ainda não memorizei assim tudo, mas eu olho o mapa, eu consigo ter uma noção, mas é bem assim... É uma ciência bem complexa, né? Tem faculdade. Eu tenho uma amiga que ela tem mestrado até. Caramba. Ela fez em Londres, inclusive alguns trabalhos nós fazemos juntos, eu indico ela para as minhas clientes. Dependendo da cliente, eu indico pra gente fazer o processo. E aí depois eu venho com a análise facial, corporal. Então, assim, bem... Eu pego o cliente, eu pego no colo. Perfeito. Eu pego no colo. Trata num todo. E as minhas alunas também. Eu puxo a orelha, eu dou bronca, dou carinho. Mas também dou bronca quando tem que dar. Porque eu quero que as pessoas... por exemplo, eu não admito uma pessoa que compre o meu curso e não estude, não aplique. Isso me incomoda, porque eu falo, como assim? Eu desenvolvi esse caralho aqui, peguei tudo que tava faltando, cheguei tudo que tava faltando, coloquei do negócio, estratégia perfeita, você aplicar, você não aplica, tá falando que não dá resultado, como que você não tá fazendo? Mas na verdade não é nem tanto esse ponto. É o ponto de, como assim? A pessoa comprou, ela investiu o dinheiro dela e ela não vai usar? Ela não vai aplicar? Como assim? É como se eu me sinto devendo algo pra pessoa. Sendo que, na verdade, eu não tô devendo nada. Porque eu não posso pegar a pessoa e falar, bebê, senta aqui. Pegar na mãozinha, ó, vamos estudar? Ó, esse aqui. Não tem como. Não tem como. Então, mas isso foi uma coisa que eu trabalhei também dentro de mim. Isso era uma coisa que me frustrava, assim, bastante. Bastante. Hoje, enfim, eu faço a minha parte. Se a pessoa não quer dar seguimento, não se dedica, eu dou uns toques, eu ajudo, eu converso. Mas eu não posso ficar ali de babá o resto da vida. Até porque, por que essa pessoa tá querendo jogar dinheiro fora? Porque isso não é só um curso. Você vai ver, essa pessoa tem uma porrada de outros cursos que ela comprou e também não fez. E simplesmente entrou uma grana, ela dá um jeito de se empolgar e jogar o dinheiro fora. Porque não quer dinheiro. Por que você não quer dinheiro? Qual a crença, né, com dinheiro? Nossa, e crença com dinheiro é uma lista vasta, hein? Enorme, enorme. Aquelas famosas frases, né? Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu. Eu evito falar essas coisas com minha filha. É uma das coisas que a gente tem que tratar em nós todos os dias, né? Às vezes Peraí, eu tô olhando esse negócio aqui. Porque dinheiro é energia, cara. E a energia, eu acho isso tão assim... As pessoas quando eu veem vi só isso, como papel e não é energia. Quando eu vi isso, eu achei tão lindo, assim, tão fantástico. Foi o... não sei o que, Gimenez. Bruno Gimenez. Conhece? Ele fala de cocriação também. Ele falou isso, que dinheiro é energia. Então, para aquele dinheiro existir, precisou do trabalho de uma pessoa. Mesmo que seja a pessoa que pôs ali o papel na máquina. Então, é isso. Tem energia de uma pessoa, tem o trabalho de uma pessoa. Então, assim, ele ficando parado é uma energia parada, é uma energia estagnada. Então, você tem que colocar aquilo para rodar. Seja ou comprando alguma coisa, ou fazendo um investimento, enfim, aplicando.
Então, porque é energia e é uma pessoa ali. É energia de uma pessoa. Tudo é energia, né? Tudo, absolutamente Sim, tudo, né? E a forma com qual você enxerga, né? E quer ver? Eu vou contar uma história. A gente morava em Bragança Paulista. Eu sou meio nômade, eu gosto muito de mudar. E aí, tinha montado uma barbearia em Embu das Artes, estava saindo de Embu das Artes e mudando para Bragança. E eu tava falando, agora eu vou montar uma barbearia da hora, tal, né? 2015. E aí já estudava já o desenvolvimento humano, tal. Mas não me via ainda dentro disso. Até pelo estilo de vida que eu levava. E aí o que aconteceu? Um dia era aniversário da minha filha, eu acho. E aí eu falei, o que você gostaria de ganhar, né? De aniversário. Ela falou, eu gostaria de ganhar a barbearia do sonho do meu pai. Né? E putz, naquela época eu chorei pra caralho e tal. E aí eu comecei a imaginar como seria isso. Né? Comecei a imaginar e aí todo mês eu comprava decorações, né? E enquanto estava sendo construídos os móveis, e aí eu fui lá comprar madeira, que é tudo madeira maciça, eu fui lá fazer os desenhos junto com o marceneiro e tal. E aí um belo dia estava inaugurando. E aí, lembrei do dia que a minha filha falou. Que aí ela falou assim, olha pai, era assim que eu queria. Porque ela me ajudava, como ela é mais próxima, né? Então ela escolhe as coisas junto comigo, tal. Era pra ir hoje pra Campinas comigo, ou pra São Paulo comigo. E aí quando eu falo de desejo, né, que você chama de cocriar, né, que aí é a questão da quântica, é isso. O ser humano ele perdeu a ambição. A ambição parece que se tornou algo ruim. Parece que todo mundo, quando fala sobre ambição, sobre uma pessoa ambiciosa, parece que está se falando sobre uma pessoa que está usurpando algo, que está enganando, que está trapaceando. As pessoas misturam, né? Ganância com ambição. Isso. E tudo isso é energia. Né? É essa energia do que você deseja. E o dinheiro é isso, né? Para que eu quero? E se eu não tenho porquê que eu quero, né? Eu dou um jeito de jogar fora. E não interessa o quanto que cai, eu dou um jeito de jogar fora. O quanto que entra, eu dou um jeito de jogar fora. Eu já conheci médicos que ganham 80 mil reais por mês e com mais de 2 milhões de dívidas. E eu já conheci pessoas que ganham 3, 4 mil reais com um patrimônio milionário. Né? Então, o porquê disso, né? É algo que precisa ser compreendido. É o que acontece muito, né? A gente vê demais isso. Demais. A própria situação dos brasileiros. É uma desigualdade muito grande, muito grande. Então, você vê às vezes pessoas que não têm condição de fazer um supermercado gigantesco, mas tem uma televisão nova, tem um iPhone. Não, e vai além disso, né? Eu recebi um dinheiro e, tipo, eu tô duro. Sei lá, eu sou assalariado, ganho R$1.500 por mês, né? Ou R$2.000. E aí eu, tipo, passo o mês todo duro. Quando eu recebo, eu já faço um churrasco pra todo mundo. Porque a minha vida sem grana me traz alguns benefícios. As pessoas olham por mim, eu trago proximidade de fulano, de ciclano, desse beltrano. E as pessoas olham com mais dó, eu ganho atenção, eu tenho ganho alguma coisa, né? Mas é um assunto meio longo e pesado para se falar num ambiente aberto. Vai longe, né? Eu vou continuar o papo com você em off, então, Carol. Tá bom. Né? Obrigada mais uma vez pelo convite. Adorei. Eu adorei também te conhecer. Da hora mesmo.
Brigadão, vou encerrar aqui. Obrigada, linda. Galerinha, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal. Ah, Carol, o seu Instagram tá aqui na descrição do vídeo, tá? Se você quiser que a gente acrescente o CN Academy também, eu adiciono pode aqui. colocar, por favor. CN_Academy. Quem quiser ingressar no mundo da consultoria de imagem, então vai ser muito bem-vindo. Consultoria de imagem comportamental. Bacana. Isso é para quem se formou, Quem deseja se formar. que deseja se formar. É para quem quer se tornar profissional ou quem já é também profissional e quer entender um pouco mais do meu método, quer aplicar com os clientes. Então, será muito bem-vindo. Perfeito. E todas as informações então da Carol, depois eu vejo mais se tem site, alguma coisa, mais informações que você quiser, eu vou deixar aqui na descrição. Tem um canal do YouTube também, que é Carol Nogueira Consultoria. Perfeito. Inclusive, os quadros do programa, depois que passa no programa, a gente sobe também. Então tem uma playlist de todos os quadros. Perfeito. Que Então, fala quem tudo perdeu sobre na moda. TV, quem perdeu na TV tem a playlist lá do quadro. E fora isso, tem os outros vídeos também ensinando muitas coisas. Perfeito. É isso aí. Valeu e até a próxima, galerinha. Show me.